Nessa videoaula, nós utilizaremos o contexto escolar para exemplificar um pouco mais sobre os conceitos para a construção de algoritmos e também a sintaxe e funções da linguagem C. O algoritmo construído vem do seguinte enunciado: faça um algoritmo em linguagem C que receba o nome de um aluno, a nota da primeira avaliação e a nota da segunda avaliação. Calcule a soma e depois mostre o nome do aluno e a soma de suas notas. Vamos primeiro abordar o que tem de novo em relação ao algoritmo Olamudo feito anteriormente, para depois analisar o algoritmo em sua totalidade. Primeiro notamos o uso de uma constante t, que faz lembrar tamanho, ou seja, tamanho da string. Poderia ser outro nome, sugestivo ao seu gosto. Esta constante t está inicializada com o valor 31. Como descrito no material, constantes são usadas para armazenar valores que não serão modificados durante a execução do programa. Então, no código fonte onde estiver t, é o mesmo que 31. E quando você executar o programa, sempre que o computador lidar com t, ele sempre vai ler o valor 31. Para declarar uma constante, usamos a diretiva de pré-processamento #define, no mesmo local que declaramos o uso das bibliotecas. Existe outra maneira de declarar constantes, veremos mais adiante no curso. Então, a sintaxe é essa aqui: símbolo de hashtag, palavra-chave define, o nome da sua constante e o valor que ela conterá. Notem que não temos ponto e vírgula no final. É extremamente recomendável utilizar letras maiúsculas ao declarar uma constante. Declarando as constantes como maiúsculas, podemos facilmente diferenciá-las das variáveis, que por convenção devem ser declaradas em letras minúsculas. Exemplos de declaração de constantes. Aqui nós temos uma constante ICMS com o valor 0.18, uma constante max, que lembra máximo, com o valor 100, uma constante min, que lembra mínimo, com o valor 0. A vantagem de se utilizar constantes é que aqui, por exemplo, no nosso programa, se mais para frente eu decidir que 31 não é o suficiente para mim registrar os nomes e precisar de mais espaço em memória, eu posso alterar aqui para 40 e em todo lugar onde houver a constante t será automaticamente atualizado para o novo valor, no caso o 40. No nosso programa foi necessário o uso de variáveis para armazenar as notas do aluno. As variáveis foram declaradas como do tipo flutuante, float, números com casas decimais. Sintaxe da declaração de variáveis do tipo float, do tipo real. Palavra-chave float, o tipo real.
o identificador. Tem mais identificadores? Colocamos vírgula. O segundo identificador, vírgula. O terceiro identificador. Acabaram-se os identificadores? Finalizamos com ponto e vírgula. Podemos colocar todos numa linha só, ou poderíamos colocar cada identificador numa linha, declarando lógico o tipo antes. Lendo cadeia de caracteres. Para armazenar o nome do aluno, precisamos declarar uma variável do tipo cadeia de caracteres. Cadeia de caracteres são representadas por vetores do tipo caractere, declarados como string em C. A declaração de uma string tem a seguinte sintaxe: a palavra é reservada a char, o identificador e entre os colchetes um valor do tipo inteiro ou uma constante. No nosso caso, estamos utilizando a constante tam. Então, nome de tamanho 31. Fechamos o colchete e ponto e vírgula. Uma observação importante para a leitura de strings: o uso de scanf, e principalmente dessa função aqui, gets, é desaconselhável para a leitura de strings, pois podem gerar diversos erros, inclusive de segurança. Portanto, em nossos programas utilizaremos a função fgets. A função fgets possui a seguinte sintaxe: palavra-chave fgets, abre parênteses, a variável do tipo string que está sendo lida, no nosso programa nome, vírgula, e um tamanho, ou seja, a quantidade de caracteres que serão lidos do teclado para serem armazenados no buffer. Esse segundo parâmetro é o que mais diferencia das funções scanf e gets. Ele vai limitar a entrada de dados no buffer. E por fim, temos aqui a palavra-chave stdin, que é a entrada padrão do teclado. A função scanf. Utilizamos a função scanf para ler as notas do aluno. A leitura de dados em C permite ler dados formatados da entrada padrão, o teclado. O principal comando de leitura é o scanf, e sua sintaxe é a seguinte: scanf, expressão de controle e argumentos. A expressão de controle, essa que fica aqui, pode conter apenas códigos de formatação. Indica a função que deve ser lido o valor do tipo indicado pelo código. Então, se a função ler %C, ela vai esperar caracteres. Se você colocar lá %D, a função vai esperar ser lido números inteiros. Se você colocar %F, a expressão vai esperar ler números do tipo float ou double. Os dois são do tipo real, ponto flutuante. Nos argumentos, colocamos o identificador precedido do E comercial, indicando para a função o endereço da variável a ser armazenado o valor lido.
No nosso programa, para ler dados numéricos, que são as notas dos alunos, a função scanf ficou então da seguinte forma. Scanf, ou seja, leia no formato float ou double e armazene no endereço da variável identificada como nota 01. O mesmo foi feito para ler a segunda nota do aluno. A expressão aritmética do programa. Soma, recebe nota 01 mais nota 02. Nessa expressão, os valores contidos nas variáveis identificadas como nota 01 e nota 02 serão somados e o valor resultante atribuído à variável soma. Então, lemos: soma, recebe nota 01 mais nota 02. A função printf. Nesse programa, a função printf está mostrando, além da mensagem, os valores contidos nas variáveis com tipos diferentes em um único comando. Então, palavra-chave printf, abre parênteses, uma mensagem de orientação, %s para mostrar nesse ponto aqui o conteúdo da variável nome, %f para mostrar nesse ponto aqui o conteúdo da variável nota 01, %f novamente para mostrar nesse ponto aqui o conteúdo da variável nota 02 e %f aqui para mostrar o conteúdo da variável soma. Os valores serão mostrados no ponto onde se encontram os especificadores de conversão. As variáveis deverão vir na mesma ordem. Tá? Explicadas as novidades desse código em relação ao código do programa Olamun, vamos agora analisar o código como um todo. Um enunciado para desenvolver esse código poderia ser o seguinte: faça um programa em C que receba o nome de um aluno, a nota de sua primeira avaliação, a nota de sua segunda avaliação. Calcule a soma das notas e em seguida mostre o nome do aluno, a nota da sua primeira avaliação, a nota da sua segunda avaliação e a soma das notas. Vamos executar o programa em C. F9. Digite o nome do aluno. Então, estou aqui nesse primeiro comando, essa primeira frase. Por João. Digite a nota 01. Colocar 9. Digite a nota 02. Vou colocar 7. A soma das notas de João, 9 e 7, é 16. Agora vamos alterar o enunciado para calcular a média. Seria assim: faça um programa em C que receba o nome de um aluno e 2 notas de avaliação. Depois mostre o nome do aluno, suas notas e a média obtida das notas. Vamos ver as alterações que deverão ser realizadas no código da soma das notas do aluno. Vamos ver em que ponto que a gente altera esse código aqui. Bom, primeiramente, o enunciado não pede para mostrar a soma, né? Calcular a soma, então nós vamos retirar essa variável aqui. Mas ele pede para calcular a média, então colocamos o identificador média. O nome continua, a string nome continua, essa cadeia de caracteres. Aqui continua a mesma coisa, a gente precisa pegar o nome do aluno.
Também continua a mesma coisa aqui e aqui, porque a gente precisa pegar a primeira nota e a segunda nota. Aqui nós não precisamos mais calcular a soma, nós temos que calcular a média. Então, substituímos o identificador soma pelo identificador média. Como é que se calcula a média de duas notas? É a soma das duas notas dividido por 2. Bom, então nós temos que colocar parênteses aqui e aqui e dividir por 2. Por que nós precisamos colocar os parênteses? Para dar prioridade à soma. Se você retirar o parênteses, você deixar assim, ó, você vai ter um erro de lógica. Por que você vai ter um erro de lógica? Vou colocar aqui, ó. Porque a divisão tem prioridade sobre a adição. Então, se você deixar assim sem os parênteses, o computador vai pegar o nota 02 e dividir por 2. E pegar o resultado dessa divisão e somar com nota 01. Aí isso você não tem a média. Então você precisa colocar o parênteses aqui, fechar aqui, para primeiro o computador somar as duas notas e depois então dividir por 2. Bom, então a gente já pegou o nome do aluno, as duas notas e já calculamos a média. Falta então mostrar o nome do aluno, já está pronto aqui. Mostrar a nota da avaliação 1 já está aqui, a nota da avaliação 2 já está aqui, né? E mostrar a média. Então aqui não é soma, aqui é média. Lógico, a gente tem que voltar aqui para essa frase e atualizar ela. A média das notas de João, Ana, Maria é nota 1, nota 2 e média. Prontinho, só isso. Isso aqui é do código anterior ainda. Se eu tirar isso aqui, ó. Isso não tem nada a ver essa linha. Pronto. Agora está ok. Vamos rodar para ver? F9. Opa! Erro na linha 16. Ela esperava ponto e vírgula antes de printf. Antes de printf, ela esperava ponto e vírgula. Tá faltando ponto e vírgula aí. Bora colocar aí. F9 novamente. Nenhum erro. Digite o nome do aluno. Ana. A Ana é muito inteligente. Tirou 10. Depois ela tirou 9. A média, ó, faltou um E aqui, das notas de Ana é 9,5. Vamos consertar a frase. A média das notas de Ana, vamos rodar, só para ter certeza. Agora é João. João também é muito inteligente, tirou 10, depois tirou 8,5. Vamos colocar um decimal aqui para diferenciar, né? A média das notas de João é 9. E então, está certo esse resultado? Não está, né? Deveria dar 9,25 e deu só 9. A nossa expressão aqui está correta. Nossa média está sendo calculada corretamente. As nossas variáveis são do tipo float, ou seja, com ponto flutuante com casos decimais. E também aqui está tudo ok. Conseguiram já enxergar o problema? Isso acontece muito no início. Olha só. Ao invés eu digitar 8,5, eu digitei 8,5, causando esse erro aqui no resultado. Tá bom? Uma observação importante
é a constante numérica 2, aqui no cálculo da média. Essa constante numérica 2 aqui. Quando existe a necessidade de se usar uma constante apenas uma ou duas vezes no código, você pode digitar ela diretamente. Se você executar o código 1 milhão de vezes, os valores das variáveis identificadas como nota 01 e nota 02, eles podem sofrer alterações, o valor pode mudar. Mas sempre a soma deles será dividida por 2. Sempre. Uma observação importante também dessa aula é que o compilador pode lhe mostrar os erros de sintaxe e os erros de semântica, mas os erros de lógica devem ser verificados pelo programador, né? Lembra aqui, se você esquecer os parênteses que acontece, o programa vai rodar normalmente, só que o resultado vai ser um resultado errado, né? Porque ele vai dividir nota 02 por 2 primeiramente. Tá? Então esse tipo de erro o compilador não te avisa, é o programador que tem que ficar atento. Até o presente momento, nós desenvolvemos programas que todas as linhas, sem exceção, foram todas executadas. Nós iremos agora falar sobre o desvio condicional e você poderá verificar que, como um desvio condicional, nem todas as linhas serão executadas. Então vamos modificar o enunciado mais uma vez e, por consequência, mudar o algoritmo em C. Agora uma linha ou outra deixará de ser executada. Perceba. Faça um programa em C que receba o nome de um aluno e 2 notas de avaliação. Depois mostre o nome do aluno e a média obtida das notas. Se a média for maior ou igual a 6, mostrar a mensagem aprovado. Se não, mostrar a mensagem reprovado. Está aqui a novidade do nosso código. Se a média for maior ou igual a 6, mostrar a mensagem aprovado. Se não, mostrar a mensagem reprovado. Bom, então vamos ver o que nós iremos alterar aqui nesse código fonte. Então, vamos ler de novo o enunciado. Faça um programa em C que receba o nome de um aluno. Bom, então, essa parte já está implementada, está aí, recebendo o nome do aluno. E 2 notas de avaliação. A primeira e a segunda nota de avaliação. Depois mostre o nome do aluno e a média obtida das notas. Bom, aqui eu tenho o cálculo da média e aqui eu estou mostrando o nome do aluno e a média obtida das notas. Até agora nenhuma novidade, né? Agora sim vem o condicional. Se a média for maior ou igual a 6, mostrar a mensagem aprovado. Então, comando condicional se, que na linguagem C é if. Abrimos parênteses, né? Faz parte da sintaxe do if. Então, se a média for maior ou igual a 6. Se a média for maior ou igual a 6, é para fazer o quê? Mostrar a mensagem aprovado. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu devo mostrar a mensagem aprovado. Então, print f, abre parênteses, abre aspas, aprovado. Tá aí. Se não, mostrar a mensagem reprovado. Então, se verdadeiro,
mostrar a mensagem aprovado. Se falso, o nosso senão, que em C é else, mostrar a mensagem reprovado. Então a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que aqui é reprovado. Tem mais alguma coisa no enunciado? Não. Acabou. Então vamos rodar esse novo programa. Vamos ver como ele se comporta. F9. Não fechei a janelinha, né? Vamos fechar ela. Agora sim. F9. Pronto. Digite o nome do aluno. Posso dar Ana. Digite a nota 01. Ana 10. Bom, não, só 10. 10. Nota 2 é 9.5. A média das notas de Ana, 10 e 9.5, é 9,75. Aprovado. Ficou coladinho aqui, deu tudo certo, mas ficou coladinho aqui. Então o que está faltando? Barra N, né? Fica mais bonitinho. Então, barra N aqui. Rodar de novo. Digite o nome do aluno. Não foi aprovado. Vamos reprovar alguém aqui. Joãozinho, tá muito sapeca, vai ser reprovado. Então, João. Digite a nota 1. Então, 4.5. Digite a nota 02. 5.6. A média das notas de João, 4.5 e 5.6 é 5.05. Portanto, infelizmente, Joãozinho foi reprovado. Vamos estudar um pouquinho mais esse desvio condicional aqui. Na linguagem C, o que fica aqui dentro do parênteses do if é uma afirmação. Essa expressão lógica aqui, ela retorna 0 quando a expressão é falsa e retorna um valor diferente de 0 quando a expressão é verdadeira. Tá? 0 é falso, 1 é verdadeiro. Geralmente o valor 1 é utilizado para o verdadeiro, mas pode ser qualquer outro valor. Qualquer outro valor diferente de 0 é visto como verdadeiro. Então deu 0, entra aqui dentro? Não, vai entrar onde? No else, no senão, e vai executar os comandos do else. Deu algum valor diferente de 0? 1, 2, 3, qualquer valor diferente de 0? Se sim, é verdadeiro, a expressão é verdadeira. Então vai executar os comandos que ficam entre o abre-chaves e fecha-chaves do if. Ok? Notem agora que não podemos afirmar que todas as linhas do código serão executadas, pois o comando condicional desviará o fluxo de execução para dentro do if ou para dentro do else, de acordo com a média obtida, fruto dos valores de entrada das notas de avaliação 1 e 2. Ok? Prezados e prezadas, vocês perceberam que eu sempre coloco um recuo à margem esquerda? Isto se chama indentação. Ela não é obrigatória. Seu código compila e funciona sem problemas, mas você deve tratá-la como se fosse obrigatória. Ela deixa o código mais legível, fica mais fácil entender e encontrar erros. Imagine um livro com parágrafos sem espaçamentos. Ficaria no mínimo confuso sua leitura e entendimento. Aqui um exemplo. Aqui eu tenho um texto com recuo de parágrafo,
de parágrafos, né? Aqui, com uma distância entre um parágrafo e outro. E do lado direito eu tenho o mesmo texto sem recuo algum, nem na margem esquerda, nem entre um parágrafo e outro. Qual que é mais fácil você ler e entender? O da esquerda, não é? Pois bem, na programação, a indentação tem o mesmo objetivo. Evite, então, deixar instruções na mesma linha das chaves. Percebam que aqui na abertura de chave da função main, eu não tenho nenhuma instrução. Então, todo esse código aqui pertence à função main. Fica claro isso para mim. Na condicional if. Então, a condicional if tem o seu próprio abre-chaves. Então, eu não tenho nenhuma instrução entre o abre-chave e fecha-chave do if. E eu tenho também que um recuo em relação a essa linha de abre e fecha chaves, que é o nosso printf. Acontece a mesma coisa para o else. Então eu tenho o else também tem seu abre e fecha chaves. E eu tenho o comando do else recuado em relação à linha do abre e fecha chaves. Com isso fica claro para mim que esse comando aqui, por exemplo, pertence ao comando if, que esse comando aqui pertence ao comando else, e que tudo isso aqui pertence à função main. Você pode fazer a indentação automaticamente. Eu vou retirar aqui, eu vou bagunçar um pouquinho para você ver como que o CodeBlocks faz isso automaticamente. Tá bom, baguncei bastante. Então, automaticamente você pode fazer no CodeBlocks da seguinte forma: Ctrl A, segura Ctrl, aperta A para selecionar todo o texto. Tá? Depois de selecionado todo o texto, você clica com o botão direito aqui, vem nessa opção aqui, ó, Format Use e Style. E olha só, um passe de mágica, ele indenta o código para você. Mas eu aconselho fortemente que você faça a indentação manualmente, pois quando você raciocina sobre os recuos que o código deve ter, ao mesmo tempo você está estudando o seu código, você está analisando o seu código. Isso fará você entender melhor o algoritmo e encontrar possíveis erros, principalmente os erros lógicos, tá bom? Então, deem preferência, criem o hábito de fazer essa indentação manualmente, tá joia? Pessoal, como atividade prática dessa videoaula, vocês irão fazer os exercícios 1, 7, 8 e 11 da página 25 do nosso material didático. O assunto é, como foi abordado, estruturas condicionais, ok? São esses daqui, ó. Tá joia?